Olá, meu nome é Norelice Barbosa, trabalhei por 33 anos na Sabesp na parte de benefícios previdenciários, cuidando da parte do INSS. E por que eu estou aqui hoje? Eu estou hoje aqui para convidar vocês a surfar nesse caminho do planejamento previdenciário. Então assim, por que a gente tem que nos preparar para o planejamento previdenciário? Porque é algo que dá para planejar. Né, algo que dá para a gente fazer. A gente não precisa aposentar para chegar no momento para falar assim, poxa vida, eu poderia ter feito algo lá atrás para chegar numa condição melhor lá na frente. Hoje, a própria legislação, a própria regra, a própria previdência, hoje ela nos permite fazer todos esses insights para a gente chegar na nossa melhor aposentadoria, vamos dizer assim. Então, quais as nossas preocupações hoje, quando a gente vai falar em planejamento? Putz, perdi minha carteira, e agora? O que eu faço? Né? Então, a primeira coisa que vem na cabeça, perdi minha carteira, nunca mais vou poder me aposentar? Posso usar o tempo, né, que eu trabalho antes da reforma? Então, eu trabalhei lá atrás, teve uma mudança na reforma agora em 2019. Eu posso usar esse tempo lá atrás para usar para pós-reforma? Fiquei sem trabalho. Não estou trabalhando mais, e aí? Não vou me aposentar, não vou ter direito a nenhum benefício do INSS? Como que posso contribuir? Né? Qual regra das regras de transição que foram criadas de 2019 para cá, que são 5 regras, qual dessas regras que eu me enquadro? Como que eu vou saber quais são essas regras? Né? E quanto que eu preciso, se eu quero aposentar por idade, quanto que eu tenho que contribuir? De repente eu não quero aposentar por tempo de contribuição, se eu quero aposentar aos 65 anos homem, 62 mulher, quanto que eu tenho que contribuir para chegar nesse benefício? Né? E quanto que eu vou receber desse benefício? E posso recolher um período? Tipo, eu parei de trabalhar um tempo, fiquei com um lapso de temporal, voltei a trabalhar e tem um buraco. Posso contribuir esse período? Então, são muitas perguntas que vêm ao longo da trajetória da vida da gente. E a gente não precisa, que nem esperar, chegar na hora de aposentar para saber que podia ter feito lá atrás alguma correção. Então, quais são esses pilares? Pilares para a gente poder dar o norte é assim, é conhecer o nosso CNIS, ou seja, eu tenho que saber o que tem no meu CNIS no INSS. O CNIS nada mais é que o Cadastro Nacional de Informação Social do INSS. O que tem no CNIS? O porquê que tem o CNIS? O que é o CNIS? Então, assim, essa já começa a ser um dos pilares, é conhecer o CNIS. O outro é conhecer qual o melhor caminho que eu devo seguir. Então, quando eu vejo minha aposentadoria, seja por um planejador previdenciário ou na própria Previdência, que caminhos que eu tenho que traçar daqui para frente, pensando em aposentadoria? Estou trabalhando, não estou trabalhando? Vou contribuir, não vou contribuir? Então, são algumas coisas que eu preciso ter em mente para mim poder seguir à frente do que realmente eu quero num planejamento. O planejamento previdenciário, na parte do INSS, ele tem por objetivo avaliar essa geração de renda. Então eu quero avaliar quanto que eu quero ganhar lá do INSS. Hoje eu consigo fazer isso, mesmo eu estando trabalhando. De repente eu posso estar registrado numa empresa em que o meu salário é muito baixinho. Então, de repente, eu vou procurar uma empresa para ganhar mais, porque isso também é uma forma de planejar, porque eu estou ganhando muito pouco, estou contribuindo muito pouco para o INSS, quer dizer que eu vou aposentar pouco. Então, eu vou procurar ou vou ver meu crescimento nessa empresa para ver se eu chego no limite máximo desse caminho para essa geração. Os direitos acumulados que eu ganho, em todos os benefícios que eu tenho na Previdência, a correção de algo que eu deixei lá atrás no passado, que eu não sei se está lá no INSS, se está certo ou não está. Então, isso eu consigo fazer num planejamento. Eu consigo fazer esse ajuste para justamente lá no futuro eu saber, tá certo isso que eu estou fazendo. E o planejamento ele envolve os regimes do INSS, o regime próprio de previdência, que é o regime de quem trabalha no serviço público, seja federal, estadual, municipal, né? E o regime de previdência complementar, que no caso aqui é a Sabesprev. Então, o regime geral, vamos dizer, a Sabesp é um regime geral, porque contribui ao INSS. Uma doméstica é regime geral, um autônomo é regime geral. Agora, se eu trabalho no Estado, se eu trabalho na Prefeitura, se eu trabalho no governo federal, tudo isso está voltado ao regime próprio. Ou seja, essas contribuições não vão para o regime geral, eles vão para um outro regime separado e com regras diferentes também. E o Previdência Complementar, como eu já falei, as próprias previdências complementares da empresa. E aí, para fazer o planejamento previdenciário, o que é necessário a gente estar analisando? As condições individuais de cada um, ou seja, não dá para mim comparar
o meu caso com o caso do meu irmão, com o caso do meu colega sentado aqui do meu lado. São situações individuais, tanto em idade quanto tempo de contribuição, quanto o valor de contribuição. O regime para qual que estamos vinculados. Meu irmão, por exemplo, trabalha na prefeitura, eu sou regime geral, então eu não posso fazer um planejamento igual para mim como eu faria para o meu irmão, são situações totalmente diferentes. A legislação pertinente, ou seja, uma é legislação geral, regime geral, a legislação é a lei 8.212, 8.213, a lei já do regime próprio já é cada estado, cada município tem sua lei específica, ou seja, não se mistura com essa lei. E as reformas previdências e nos casos, as previdências privadas, elas também têm um regime próprio, que é a Lei 108 e a Lei 109. Então, todos os regimes são diferentes. Os impactos de reformas que tem em cada regime, então, ao longo do tempo, a gente viu que você estava caminhando para aposentar, veio o governo e fez uma reforma na Previdência. Não é a primeira. Desde que eu trabalho na Sabesp, eu já passei por 2, 3 mexidas no INSS que tiveram grandes impactos na vida das pessoas. E essa agora não teve só na parte de quem é regime geral, mas também em todas as outros regimes também. A melhor forma de eu começar ou de eu contribuir, se eu não estou contribuindo e vou começar a contribuir, qual deve ser essa forma dessa contribuição? No caso, se eu sou empregado, o meu emprego gera a minha contribuição. Mas se eu sou uma pessoa autônoma, eu vou fazer a minha contribuição. Se eu sou um MEI, se eu sou empresário, a contribuição parte de mim. Então, eu consigo fazer uma visão do que eu quero lá na frente, aposentadoria. E você, quando empregado, às vezes não tem essa flexibilidade, né? E o valor do benefício em cada cenário desse que eu quero. Que tipo de cenários eu vou criar para saber qual é o melhor benefício, certo? Viver sem planejar o futuro é o mesmo que começar uma corrida e não saber o trajeto. Isso é um pensador, Isaac Ferreira. Bem interessante esse pensamento dele. Então, vamos pensar no nosso futuro. Então, o que a gente faz? A gente identifica o tempo de contribuição percorrido, o que falta para mim percorrer no planejamento. Então, eu consigo ver, hoje eu estou com 20 anos, para aposentar eu preciso de 30. Então, eu preciso de 10 anos. O que vai acontecer comigo nesses 10 anos? Consigo planejar? Consegue. O tempo de contribuição que eu tenho está validado com a documentação que eu tenho no INSS? Lembra quando eu falei do CNIS? O CNIS é o documento que norteia a gente para saber se está tudo ok, já que eu estou indo para o regime geral. As regras de transição que eu me encaixo hoje, as do futuro, né? A idade versus valor, às vezes a gente pensa entrar numa regra, só que quando eu avalio uma questão da idade, eu ficando mais um ano por conta de uma idade, eu ganho um valor melhor. Então é interessante avaliar isso também. E principalmente corrigir essa rota. De repente, o INSS está me mostrando uma coisa, mas eu sei que se eu resolver o negócio do passado, ou se eu caminhar um pouco mais para frente, eu posso ter uma condição melhor de aposentadoria. Isso você consegue fazer no planejamento. Aí o INSS, o que ele traz que assusta as pessoas? As pessoas vão falar pedágio. O que é um pedágio? É um tempo que a pessoa tem que contribuir porque ela não tinha um tempo suficiente para aposentar numa determinada regra. Então, ela tem que trabalhar um tempo a mais. O CNIS, que eu já falei, que é onde está concentrada todas as nossas contribuições. De onde vem o CNIS? O CNIS veio de um trabalho feito do INSS com o Ministério do Trabalho. Então, ele foi lá na base do Ministério do Trabalho e pegou todos os nossos vínculos de 75 para cá. Então, tem que estar no CNIS. Se eu trabalhei registrado desse período para cá, tem que estar no CNIS. Então, é como se houvesse uma inversão do ônus da prova. Eu fui lá, peguei a sua informação, agora você que tem que provar que essa informação é sua. Isso é o que o INSS fez quando criou o CNIS. A regra que eu vou me encaixar na transição e o que é tempo especial? Todo mundo vai falar tempo especial. Tempo especial nada mais é que uma aposentadoria que te tira você de uma atividade, porque ela é prejudicial à sua saúde. Então, você trabalha numa atividade onde que se você ficar muito tempo trabalhando naquela atividade, você vai ter um tempo de vida menor. Na verdade, seria isso. Um trabalhador de Minas, se ficar 30 anos trabalhando numa Minas, ele não vai viver nem 5 anos fora da mina. Então, ele tem um tempo reduzido de trabalho. Então, de repente, só trabalha 15 anos em Minas, alternando, porque, com certeza, mesmo ele trabalhando só 15 anos, o tempo de vida dele vai ser menor. Então, uma das coisas que eu quero reforçar aqui é a respeito do CNIS. Por que eu quero reforçar isso? Porque ao longo do tempo que a gente está trabalhando com planejamento previdenciário, o que a gente tem identificado?
que embora o INSS foi lá na base do Ministério do Trabalho, pegou nossas informações, cruzou com as informações do INSS de recolhimento, os recolhimentos no INSS que apresenta na base do CNIS é de 82 para cá, anterior a isso eles não puseram essas informações lá, é que às vezes tem erros desde falta de data, você tem a data de admissão, não tem a data de demissão, o nome da empresa às vezes não aparece nesse cadastro, aparecem uns indicadores no próprio CNIS, aparecem uns indicadores dizendo que aquela empresa iniciou as atividades após você já estar trabalhando lá. Então é como se eu tivesse entrado na empresa antes da empresa existir, né? Ou então eu recolhi fiz um recolhimento como autônomo e a empresa não fez essa transmissão para o próprio INSS. Então, por uma série de indicadores que o próprio sistema do INSS criou, às vezes a pessoa faz a simulação lá na base do INSS, puxa aquele CNIS e acha que ali está tudo bem. Confronta, claro, aquelas informações com a carteira, é importantíssimo isso. Você baixar o CNIS do site do INSS e com base nisso você pegar o CNIS e confrontar com seus documentos. E se você não tem aquela empresa que comprova aquela informação que tem no INSS, infelizmente é você que vai ter que provar que aquele vínculo é seu, né? E o contrário também, o INSS não tem informação, mas eu tenho na carteira. Porque lembra que eu falei, é de 75 para cá, mas eu tenho vínculos anteriores a 75. Não vai contar? Com certeza vai contar, porque o meu documento, a carteira profissional, ela é um documento fidedigno, ela é se não tiver rasura, não tiver nada que diga que esse documento não é verdadeiro, é um documento que a Previdência é obrigada a aceitar. Então, aceita tanto para colocar uma baixa, para inserir salário, para fazer correções que no próprio cadastro do INSS não tem essa informação. Então, é importante bastante conhecer o seu CNIS e fazer essa verificação. E no planejamento a gente consegue fazer isso. Tá? Então, assim, tudo que a gente consegue visualizar, como num exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, a pessoa tem na carteira profissional dela o vínculo, né, de que ela trabalhou num tal de supermercado Túlia, e nas duas folhas que eu pus aqui do CNIS, vocês vão estar verificando que da folha anterior para a próxima folha tem um lapso, ou seja, a empresa não aparece lá. Então, ela trabalhou um ano e pouco nessa empresa e essa empresa não está no INSS. Para o INSS, você só tem isso de tempo, mas não é assim que funciona. Ainda bem que tem alguma legislação que nos ajuda nesse quesito. Você pode pedir, a gente pode, ou seja, fazer esse pedido ao INSS pedindo para que insira essa empresa no CNIS, apresentando um documento que comprova que realmente esse vínculo existiu, para que realmente o INSS incorpore essa informação lá. Porque hoje, por incrível que pareça, o INSS está bastante informatizado. E nessa de informatizado, o INSS está utilizando muito de um tal de robô. Ou seja, o robozinho, na hora de aposentar, na hora de conceder um benefício, ele verifica o que está no CNIS para aquele benefício que você está pleiteando. Se você atender as regras, às vezes nem cai na mão de um analista. Então, às vezes, o próprio robozinho vai lá e concede benefício. E segundo o INSS, o próprio indefere também. Ou seja, o robozinho vê lá que você não tem o tempo, você fala, indefere. Ele nem vai lá e faz a pergunta, você precisa apresentar mais documento. Se você não identificar na hora que você faz o pedido lá para o INSS que você tem algo a acrescentar, algo a corrigir, o robozinho simplesmente vai indeferir. Então, mais uma vez, é importante fazer o planejamento para identificar essas falhas do CNIS e fazer a correção antes de pedir aposentadoria. E o simulador do INSS, ele é fácil de usar? Então, o INSS tem um simulador lá, onde você clica lá e ele simula a sua aposentadoria. Isso aqui para qualquer idade, para qualquer situação, não é? Porque se você tiver alguma das regras que você se enquadra, se for essa regra tiver até 5 anos, ele faz uma simulação de valor. O CNIS não é tão seguro, justamente por causa dessa falta de informação, divergência de informação. Então, o simulador também vai te trazer uma informação que não é real. Então, por isso que quando você faz o planejamento, você consegue até identificar isso ao ponto de você falar assim, não, realmente, o que o INSS está mostrando é verdadeiro. Porque as pessoas realmente acabam vendo e não acabam acreditando. Não só por desconhecimento, mas também por conta de todas essas falhas que às vezes no próprio sistema tem. E do INSS também. Então, e a partir de você conhecer as falhas que tem no seu CNIS, ou não tendo, ou pelo menos sabendo o que tem lá no seu CNIS, ou através de um planejamento previdenciário, e conseguindo fazer
essas projeções presentes, né, e futuras, você consegue justamente se organizar, né, para planejar justamente a sua aposentadoria, o que é mais importante. Não deixar para só fazer esse planejamento só quando você tiver 1 ano, 2 anos da aposentadoria, e sim vindo planejando ela ao longo do tempo. Até pensando numa previdência privada para acumular uma outra renda. Então é muito importante não só pensar em INSS quando você fala em planejamento previdenciário, mas também pensar em outros recursos que você pode vir a poder reter, economizar, para poder melhorar sua questão de ter uma renda melhor a usá-la na hora da sua velhice, vamos dizer assim. Quando a gente faz todo o estudo do planejamento, que a gente avalia todas as regras, que a pessoa se enquadra, avalia a condição dela, verifica se ela tem algum erro, e nesse erro a gente tenta fazer essas correções ao longo do tempo, a gente consegue falar para a pessoa assim, ó, se você continuar pagando o INSS, ou se você está trabalhando e você continuar trabalhando com esse valor que você está hoje de contribuição, até chegar naquela data da aposentadoria, a partir dessa renda, dessa média que a gente apurou aqui no início, a gente consegue fazer esse planejamento para a pessoa e falar assim, ó, se você continuar com essa contribuição até chegar lá na frente, você vai ter uma aposentadoria de tanto. Se você perder o emprego ao longo do tempo e você precisar contribuir, para você manter essa mesma média, você contribua com tanto. Então dá para a gente fazer esse planejamento. Então muitas vezes as pessoas às vezes até têm medo de tomar uma decisão de fazer uma troca de emprego, sai do emprego e vai para um serviço autônomo, justamente porque ela não tem essa sensibilidade de saber o que eu faço se eu parar de contribuir. Porque hoje eu estou contribuindo, eu sou obrigatória, então a empresa desconta do meu salário. Então, eu não preciso me preocupar. A partir do momento que eu vou ser autônomo, vou ser um contribuinte individual, o MEI, eu passo a ser o meu vamos supor, o meu chefe, da minha pessoa mesmo. Então, eu tenho que saber qual o valor que eu tenho que estar contribuindo, com quanto eu devo estar contribuindo, para mim não perder aquela condição que eu tinha se eu tivesse me aposentado naquela condição que eu tinha lá atrás. Isso o planejamento faz. Então, às vezes, a pessoa às vezes vai pedir uma aposentadoria no INSS porque sabe que tem tempo. De repente o sistema lá mostrou e que ela já tem, ou na hora que a gente fez o planejamento, a gente até mostra para ela assim, ó, o seu tempo é tanto. E a pessoa fala, pô, então vou pedir aposentadoria. Só que aí a gente consegue mostrar para ela, ó, se você esperar mais um pouquinho, se você pagar mais um tempinho, você vai ver que você vai conseguir uma renda melhor. Então, a importância do planejamento é isso, é você conhecer a sua situação atual hoje, que você está, onde você vai chegar se você continuar nessa situação atual, ou se houver uma quebra dessa situação atual, o que você tem que fazer para que você continue mantendo as suas contribuições, ou talvez nem precise mais contribuir, mas somente aguardar uma idade, segundo as regras do próprio INSS, para você ter um benefício melhor. Então, no planejamento previdenciário, você consegue enxergar tudo isso. Ou seja, você não fica só atrelado ao que o INSS te mostra, ou aquilo que é o dia de hoje, mas sim pensando no futuro. Então, se a gente pensar numa situação, se eu tenho um homem lá com um tempo de 50 anos de idade e 34 anos de serviço, ele não consegue aposentar nas regras antigas. Mas na regra nova, como o INSS usa nossas contribuições de 94 para cá, das regras novas, ele poderia se aposentar numa regra aos 60 anos, ou seja, ele precisaria contribuir mais 10 anos, ou estar vinculado a algum regime obrigatório por mais 10 anos, para ele ter um benefício. Só que ele vai ganhar uma média de R$6.000, ou seja, ele está contribuindo de repente com uma média de 7.500, vai ganhar 6.000, então ele já está tendo uma perda. Só que se ele aposentar por idade, ou seja, se ele esperar mais 5 anos, no caso um homem, se for uma mulher mais 2 anos, ele pode chegar até os 7.500. Por quê? Porque nesse caminhar futuro, você consegue ver se você mantendo aquela contribuição, você aumentando aquela contribuição, onde você vai chegar para uma renda melhor. Então, chegando cada vez mais perto do máximo que é o que o INSS paga. Então, assim, eu convido vocês a assistir a nossa palestra aqui, a se inteirar sobre o planejamento previdenciário, justamente para que vocês tomem conhecimento da vida de vocês a planejar o futuro hoje e não amanhã.